existe um plano chamado de plano de Argand de Gauss, ou plano complexo, onde a gente associa todo número complexo a um vetor nesse plano. O que foi dito anteriormente é que existe o eixo horizontal, que é o eixo onde eu represento as partes reais, e o eixo vertical, que é o eixo onde a gente escreve, a gente demarca a parte imaginária de cada número complexo. Assim, com essas duas coordenadas, nós temos um vetor, esse vetor de vermelho, que é a representação geométrica do número complexo no plano de Argand de Gauss. Aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente fixar esses conceitos. O eixo real, ele é o eixo das abscissas, é o eixo que está na horizontal. O eixo das ordenadas é o eixo imaginário, o eixo que está aqui na vertical. Esse ponto P nós chamamos ele de afixo ou imagem geométrica, são sinônimos. O tamanho desse vetor, o comprimento desse vetor aqui, nós chamamos de módulo. Esse módulo ele pode ser representado de duas formas. Ou eu faço dessa forma aqui, módulo de Z, ou então eu uso a letra grega ρ, que significa módulo também. Além disso, nós temos um ângulo que é formado pelo vetor e o semi-eixo real positivo. O eixo aqui das abscissas, o eixo real. Esse ângulo que parte daqui e chega até o meu vetor, e eu estou usando o sentido positivo, que é o sentido anti-horário, esse ângulo θ ele é chamado de argumento do número complexo. Eu quero que vocês fixem esses dois conceitos que nós utilizaremos para escrever os números na forma polar. Quais são eles? O módulo e o argumento. O módulo é o comprimento do vetor e o argumento é o ângulo que ele forma com o semi-eixo real positivo. Tudo bem? Dada essa revisão, a gente então tem agora duas formas de escrever um número complexo. Aqui eu tenho a forma tradicional, que é a forma que nós estamos utilizando. Essa forma ela é Z igual a A mais BI, lembrando que A é a parte real e B é a parte imaginária. Eu tenho uma outra forma, essa é chamada de forma trigonométrica ou forma polar. E nós escrevemos o número complexo da seguinte forma: Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, veja bem, eu estou escrevendo o mesmo número complexo, só que de uma outra forma. Essa representação do meu número complexo, ela leva em consideração aqueles dois conceitos que eu havia dito. O módulo, que está aqui, e o argumento. Toda vez que eu quiser escrever um número complexo em sua forma trigonométrica, eu escrevo dessa forma que aparece. Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I seno de θ. Você vai se perguntar, de onde que veio isso? Quem que inventou? Por que que eu tenho essa representação que aparece dessa forma aqui? Então, eu quero demonstrar com vocês de onde que veio. Pensamos assim, eu tenho esse número complexo que está aqui, representado na forma geométrica no plano de Argand de Gauss, por meio desse vetor que vocês veem. É um número complexo genérico. Ele tem aqui a parte real A e a parte imaginária B. Na forma algébrica, nós sabemos que esse número complexo ele é escrito assim: Z é igual a mais BI. Vou guardar essa escrita que está aqui. Olhando para a figura que eu tenho do lado, a gente vai mostrar onde fica o módulo e onde fica o argumento. O módulo nós sabemos que é o comprimento desse vetor. Então, se eu medir lá da origem até a extremidade do vetor, o comprimento disso é chamado de módulo.
E esse ângulo aqui, já vimos que ele é o argumento, ele é o θ, tudo bem? Como esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, eu posso muito bem calcular seno, cosseno, tangente. E para lembrar vocês, na frente do ângulo, olhando para cá, ó, na frente do ângulo, nós sempre temos o chamado cateto oposto. Vou pegar aqui uma cor diferente. Na frente do ângulo sempre fica o cateto oposto. Ao lado do ângulo, nós temos um outro cateto que é chamado de cateto adjacente. Ok? Cateto adjacente. E o maior lado do meu triângulo aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem. Vou calcular primeiro o cosseno. Se eu calcular o cosseno, olha o que acontece aqui. Então, vem aqui, quero calcular o cosseno. O cosseno do argumento θ, nós sabemos que cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Observe o seguinte, ó, o cateto adjacente, que é esse aqui, é justamente a medida A, a parte real. Então, o cateto adjacente, ele mede A. Enquanto a hipotenusa, ela é o módulo de Z. Aqui, ó, a hipotenusa vai ser o comprimento do vetor, que é o módulo de Z. Então, vem aqui e divido pelo módulo de Z. Assim, quando multiplicamos cruzado, se eu multiplico cruzado, olha só, o A, ao multiplicar pelo 1, vai ficar igual a A. Enquanto se eu multiplicar o cosseno de θ pelo módulo de Z, isso vai me dar o módulo de Z vezes o cosseno de θ. De modo semelhante, eu posso fazer também o seno de θ. A fórmula para calcular o seno, nós sabemos que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Hipotenusa. Que ficará igual. Observando quem é o cateto oposto, é essa medida aqui, que é igual a essa aqui também, que vale B. E a hipotenusa, que é a mesma. Ela mede módulo de Z. Multiplicando o cruzado, assim como nós fizemos para cálculo do A, ao fazer B vezes 1 imaginário, eu tenho B. É igual o módulo de Z multiplicado pelo seno de θ, obviamente vai me dar módulo de Z vezes o seno de θ. Pois bem, agora para a gente poder concluir, eu posso muito bem trocar esse valor de A que aparece aqui pelo valor de A que nós calculamos aqui. E também posso trocar o valor de B que está aqui, que nós calculamos, bem aqui na parte imaginária. Sendo assim, portanto, Z é igual. O A, ele vale módulo de Z cosseno de θ. Mas, aqui eu vou só colocar o I antes, tá? Não tem nenhum problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto, mas eu vou colocar o I antes. Então, eu fico com I vezes o B, que é módulo de Z
vezes o seno de θ. Tudo bem? E por fim, a gente chega na forma trigonométrica que foi mencionada. Uma vez que o módulo de z aparece nos dois termos, nós podemos colocá-lo em evidência, ficando com z é igual módulo de z, que foi colocado em evidência, abre parênteses, cosseno do argumento, mais i vezes seno do argumento. Tudo bem? A gente precisa memorizar essa representação que está aqui. Essa representação como sendo módulo de z vezes o cosseno de θ mais i seno de θ é chamada de representação trigonométrica ou representação polar de um número complexo. Tá? Vou reforçar que aqui é o valor de A. Aqui eu tenho o valor de A. E aqui eu tenho o valor de B. Em algumas literaturas, a gente vê por aí chamar essa parte aqui, ó, de cis. Essa parte que está aqui, deixa eu usar uma outra cor para não repetir. Vou usar essa. Alguns livros gostam de chamar essa parte aqui, ó, de cis de θ, tá? Cis de θ. Aí você vai se perguntar, por que cis? Cis é uma abreviação de cosseno e seno, tá? Obviamente aparece aqui, ó, o cosseno, o i e o seno. Então, para poder relembrar, muitos livros chamam isso daí de cis de θ. A gente pode adotar essa forma para poder relembrar, né? Mas a ideia que fica é que o cis de θ nada mais nada menos do que cosseno de θ mais i seno de θ. Tudo bem? Passando aqui então para o exemplo, que é o que a gente sempre procura para fixar o conteúdo, eu quero escrever na forma trigonométrica o número complexo que aparece aí. Z é igual a 1 mais raiz de 3 vezes i. Então vamos ao passo a passo que é necessário. Inicialmente a gente sempre calcula o módulo do número complexo. Lembrando que existe uma fórmula para poder calcular o módulo de um número complexo, e a fórmula é o módulo de z é igual a raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Isso aqui é uma fórmula, e ela foi deduzida através do teorema de Pitágoras, que nós já vimos. Assim, quando eu quero calcular o módulo do número complexo z, eu faço a raiz quadrada. Agora nós vamos identificar cada uma das partes. Essa aqui é a parte real, é o A, e esse aqui é a parte imaginária, é o B. Assim, eu fico com 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Dando sequência ao nosso cálculo, isso aqui implica que eu tenho módulo de z igual a raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado é igual a 1, mais, se eu elevar essa raiz de 3 ao quadrado, eu posso fazer uma simplificação da raiz com 2, ficando ali para mim somente o 3. Obviamente, 1 mais 3 é igual a 4. Eu fico aqui com a raiz quadrada de 4. Módulo de z é igual a raiz quadrada de 4. E, por fim,
o módulo de z vale 2. Esse é o primeiro passo em busca da forma trigonométrica de um número complexo. O segundo passo é a gente descobrir o argumento. Mas como que eu faço para descobrir esse argumento? Eu terei que usar a fórmula do seno e a fórmula do cosseno, além de utilizar o ciclo trigonométrico. Então, como é que vai funcionar? Veja bem. Lá no plano de Argand de Gauss, e que nós acabamos de utilizar para poder demonstrar o que eu havia proposto, nós sabemos que o cosseno de θ, o cosseno do argumento, ele vale A dividido pelo módulo de Z. Isso é uma formulazinha que nós vimos. Assim, se eu quiser calcular aqui o cosseno de θ, o cosseno de θ é igual ao valor de A, que é 1, e o módulo de Z, que é 2. Ok? Eu também posso obter aqui o seno do ângulo θ, que é o argumento, vai ser igual a B dividido pelo módulo do número complexo. Isso é fórmula. Assim, o seno do argumento vai valer. Eu vou pegar aqui então o valor de B, que é a raiz quadrada de 3, sobre o módulo, que é 2. Agora vem algo muito importante que a gente precisa lembrar como fazer. Eu tenho que pegar essas duas informações aqui, de que o cosseno do meu ângulo é meio e o seno ele é raiz de 3 sobre 2, e descobrir qual é o θ que representa ali essas duas condições. E como que eu vou descobrir isso? A gente vai olhar como é que funciona isso no ciclo trigonométrico agora. Muito bem, esse aqui é o ciclo trigonométrico. Vocês irão receber um PDF desse para poder olhar sempre que for necessário. Esse aqui é o ciclo trigonométrico. Só lembrando os valores de seno e cosseno que nós obtivemos na parte anterior do exercício, vimos que o cosseno do ângulo que nós estamos procurando, ele vale 1 sobre 2. 1 sobre 2. E o seno, nós também calculamos esse seno, ele vale raiz de 3 sobre 2. Agora, então, você tem que ir em busca do ângulo. Mas é algo muito simples. Por que que é simples? Olha só. Eu vou primeiro no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é esse eixo na horizontal. Aqui nesse eixo horizontal eu procuro o valor 1 sobre 2, o meio positivo, que é esse aqui. Está aqui. Ok? Além disso, no eixo dos senos, que é o eixo que está na vertical, eu irei procurar o valor do seno que eu calculei, raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o raiz de 3 sobre 2 está bem aqui. Muito bem. Agora, eu vou juntar essas duas informações. E se eu junto essas duas informações, observe bem, ó. Aqui eu tenho a medida do seno. Essa daqui, então, vai ligar lá no cosseno e eu encontro esse ângulo aqui. O ângulo π sobre 3, ou se for expresso em graus, ele é 60 graus. Portanto, o argumento do meu número complexo ele tem que ser um argumento de π sobre 3 ou 60 graus. Bom, como nós já olhamos no ciclo trigonométrico, vimos que θ, que é o argumento do número complexo z, ele vale π sobre 3, tá? Que é os 60 graus, mas eu vou escrever o número complexo usando ângulos expressos em radianos. Portanto,
Vamos lembrar aqui como é que seria um número complexo na forma polar. O número complexo na forma polar, só para a gente lembrar, ele é z igual o módulo de z vezes o cis. Cis é a abreviação que a gente criou, né, para facilitar a nossa vida, o cis de θ. Mas na hora de escrever, fazer o seu cálculozinho, você tem que escrever completo. Tudo bem? Então, z é igual. Primeiro eu coloco o módulo. A gente calculou o módulo e esse módulo ele é igual a 2. Então, vem aqui, 2. Vezes o cosseno. O argumento ele vale π sobre 3. Eu olho o argumento bem aqui, ó. Tudo bem? Mais i vezes, agora vem o seno. O seno do argumento também tem que ser o mesmo ângulo. Π sobre 3. Para reforçar, o que vai aparecer colado na unidade imaginária é sempre o seno. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala cis de θ. Cosseno mais i vezes seno. O segundo exemplo que nós queremos aqui, eu tenho um número complexo z igual a 2 mais 2i, e o que pede-se são ali a letra A, o módulo de z, a letra B, o argumento de z, na letra C a gente vai ter que representar o número no plano de Argand de Gauss, e na letra D escrever a representação trigonométrica dele. Então vamos por partes, né? Que está pedindo várias coisas, mas na verdade todas elas nos levam à escrita na forma polar. Eu quero calcular primeiro o módulo. Vou ali para a minha fórmula do cálculo do módulo, o módulo de um número complexo z, lembro vocês, que é dado por raiz quadrada, o quadrado de A mais o quadrado de B. Sempre tem acesso a essas fórmulas que são bem necessárias para os cálculos que nós queremos. Assim, o módulo do número complexo z deixa eu alterar a cor da caneta aqui. O módulo do número complexo z vai ser igual a raiz quadrada de. Então, farei o seguinte, eu vou identificar quem é o A e quem que é o B. Aqui está o A e aqui está o B. Assim, o A vale 2, eu fico com 2 ao quadrado, mais o B que vale 2, eu vou ficar 2 ao quadrado. Continuando, eu tenho que o módulo do número complexo z vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser 4 mais 4, que é módulo de z igual a raiz quadrada de 8, ok? E aqui a gente vai simplificar, lembrando que ao fatorar o 8, eu encontro os 2 elevado ao cubo, então eu fico com 2 elevado ao cubo. Seguindo aquela regra para simplificar raízes, se aqui o índice é 2, é o que o número precisa pagar para sair. E o expoente é 3, é o quanto ele tem para poder sair. Obviamente, esse número ele pode sair uma vez, eu fico com o módulo de z é igual, o 2 sai uma vez, e eu volto um troco de 1 para ele, só que dentro da raiz. Eu fico então com o módulo igual a 2 raiz de 2. Passando agora para o argumento, veja bem, eu irei usar as fórmulas de cosseno e de seno que nós já vimos. Então, só para lembrar aqui essas fórmulas, o cosseno de θ do argumento, ele é dado por A dividido pelo módulo de z
enquanto o seno do argumento ele é dado por B dividido pelo módulo de Z. Fazendo esses cálculos aí que a gente precisa, assim a gente fica com cosseno de θ é igual. O A ele vale 2 e o módulo vale 2 raiz de 2. Aqui então eu passo a fazer simplificações, tá? Que simplificações seriam essas? Eu vou simplificar o meu numerador e o meu denominador por 2. Então aqui eu vou dividir por 2 e aqui por 2. Assim, o meu numerador ele vai ficar igual a 1 dividido por raiz de 2. Obviamente eu tenho que racionalizar esse número, e nós aprendemos que para racionalizar basta você pegar a raiz que está no denominador e escrever ela multiplicando em cima e embaixo. Assim, eu tenho uma resposta igual a 1 vezes raiz de 2 vai ser a raiz quadrada de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é igual a 2. Tudo bem? O que a gente vai observar quando for calcular o seno? O seno ele é o mesmo que o cosseno. Por quê? Veja bem, ó, seno de θ é igual. O B vale 2. E o módulo vale 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. E a gente sabe que esse 2 raiz de 2, fazendo a racionalização, tudo que a gente fez antes, vai me levar a um resultado raiz de 2 sobre 2. Agora, com essas duas informações que nós temos, de que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e de que o seno também é raiz de 2 sobre 2, eu preciso olhar lá no ciclo trigonométrico qual é o θ, que é justamente o argumento do número complexo. Então agora nós iremos fazer isso. Está aqui o nosso ciclo trigonométrico. A gente vai relembrar aqui quais eram os valores de seno e cosseno que nós encontramos. O cosseno do ângulo que nós calculamos, do argumento, ele deu igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno do ângulo que nós estamos procurando também é raiz de 2 sobre 2. Então, de uma maneira bem tranquila, eu vou no eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui na horizontal, e procuro raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Também vou no eixo dos senos e procuro o valor do seno, que é raiz de 2 sobre 2. Assim, se nós ligarmos esses dois valores, nós podemos fazer a leitura do ângulo que nós queremos, que é esse ângulo que dá aqui, né? O ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, que é a representação dele em radianos, que aparece bem aqui. Eu posso ler π sobre 4 ou 45 graus. Voltando para o nosso cálculo, nós vimos que o argumento ele é igual a π sobre 4, que é justamente o 45 graus, tá? Só que expresso ali em sua forma de radianos. Eu quero representar agora o número no plano de Argand de Gauss. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o plano de Argand de Gauss. Lembrando que o plano de Argand de Gauss ele é formado por dois eixos. Eu tenho aqui um eixo na vertical, eu tenho um eixo na horizontal. E para desenhar, eu vou lembrar sempre que o eixo na horizontal é o eixo das partes reais e na vertical das partes imaginárias.
Como nós vimos, esse número complexo que foi dado, ele é z é igual a 2 mais 2i. E aí eu transformo isso aqui em um vetor. Como é que vai ficar esse vetor que a gente quer? O vetor ele vai ser assim, eu pego o valor de A e o valor de B. Então, eu tenho o vetor de coordenadas 2 e 2. Tá? O A vai ser a primeira coordenada e o B vai ser a segunda coordenada. Marcando isso aqui, eu tenho 1 e 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Fazendo essa conexão entre essas coordenadas, aqui está o meu afixo, que é o ponto de coordenadas 2 e 2, e assim o meu vetor vai ser esse vetor aqui. Vou fazer na retinha para ficar melhor, né? Esse vetor aqui, tudo bem? Se eu quiser visualizar o argumento dele, o argumento está aqui, ó, esse ângulo θ, tá? Esse aqui é o argumento. Θ, nós vimos que ele vale π sobre 4. E o módulo, como é que fica o módulo? O módulo é o comprimento do vetor. O módulo dele nós vimos que é igual a 2ai de 2. Tudo bem? E por fim, a gente quer escrever um número complexo na forma polar. Vamos lembrar aqui como é que é a forma polar? A forma polar de um número complexo é z igual módulo de z vezes o sinus de θ. Mas o que significa esse si? Você tem que saber muito bem o que significa. Ó, z é igual ao módulo de z vezes o cis, ele pode ser aberto como cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Fazendo essas substituições, eu fico com o z, ele é escrito, o módulo de z deu 2ai de 2, vezes cosseno, vou aumentar aqui, que vai precisar, o argumento agora, né? O argumento nós vimos que ele é π sobre 4, então fica cosseno de π sobre 4, mais o i, que sempre está grudado no seno, i vezes o seno de π sobre 4, ok? Bom, agora a gente vai fazer o contrário. Ao invés de escrever um número complexo que foi expresso na forma algébrica para uma forma trigonométrica, nós vamos fazer o inverso. A gente vai pegar um número complexo na forma trigonométrica e escrever ele na forma algébrica. E não tem muito segredo. Por que não tem muito segredo? Veja bem. O módulo, ele sempre aparece aqui, ó. Eu tenho aqui o módulo, né? Esse aqui é o módulo do meu número complexo, é o z. Assim, eu fico com z é igual a 3 vezes. Agora eu preciso procurar os valores de seno e de cosseno lá no ciclo trigonométrico. Então, observe como é que vai acontecer. Eu tenho esse arco, o argumento aqui, deixa eu escrever aqui então para a gente não esquecer, o argumento θ, do meu ângulo vale 2π sobre 3 radianos. Então, vou buscar esse arco lá no ciclo trigonométrico. Veja, aqui está o ciclo trigonométrico.
e nós não vamos pegar o seno e o cosseno, encaixar para achar o ângulo. A gente vai fazer o contrário. A gente pega o ângulo e lê o seno e o cosseno, tá? Então, ó, o meu ângulo que eu quero é 2π sobre 3, está aqui. Para poder achar o seno, eu ligo no eixo dos senos. Deu raiz de 3 sobre 2. Para poder achar o cosseno, eu ligo no eixo dos cossenos. Aqui eu vou ter menos 1 sobre 2. Então, portanto, o cosseno de 2π sobre 3, pela leitura que nós fizemos no eixo dos cossenos, deu menos 1 sobre 2. Enquanto o seno de 2π sobre 3 me deu raiz de 3 sobre 2, positivo. Voltando para o nosso cálculo, o cosseno, como nós vimos, deu menos 1 sobre 2, mais, aqui aparece um i na sequência, vezes o valor do seno que está aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Lembrando que esse valor é justamente o cosseno de 2π sobre 3. E esse outro valor que está expresso aqui é o seno de 2π sobre 3. Só para terminar, a gente faz uma multiplicação aqui por meio da propriedade distributiva, e assim nós teremos z é igual a 3 vezes menos meio vai me dar menos 3 meio, mais 3 vezes essa parte, i raiz de 3 sobre 2, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2, e aí eu coloco o i. Tá? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente colocou ali no final sem nenhum problema. Ok? Então até a próxima. O que foi dito sobre a representação de um número complexo na forma geométrica é que existe um plano chamado de plano de Argand de Gauss, ou plano complexo, onde a gente associa todo número complexo a um vetor nesse plano. O que foi dito anteriormente é que existe o eixo horizontal, que é o eixo onde eu represento as partes reais, e o eixo vertical, que é o eixo onde a gente escreve, a gente demarca a parte imaginária de cada número complexo. Assim, com essas duas coordenadas, nós temos um vetor, esse vetor de vermelho, que é a representação geométrica do número complexo no plano de Argand de Gauss. Aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente fixar esses conceitos. O eixo real, ele é o eixo das abscissas, é o eixo que está na horizontal. O eixo das ordenadas é o eixo imaginário, o eixo que está aqui na vertical. Esse ponto P nós chamamos ele de afixo ou imagem geométrica, são sinônimos. O tamanho desse vetor, o comprimento desse vetor aqui, nós chamamos de módulo. Esse módulo ele pode ser representado de duas formas. Ou eu faço dessa forma aqui, módulo de z, ou então eu uso a letra grega ρ, que significa módulo também. Além disso, nós temos um ângulo que é formado pelo vetor e o semi-eixo real positivo. O eixo aqui das abscissas, o eixo real. Esse ângulo que parte daqui e chega até o meu vetor, e eu estou usando o sentido positivo, que é o sentido anti-horário, esse ângulo θ ele é chamado de argumento do número complexo. Eu quero que vocês fixem esses dois conceitos que nós utilizaremos para escrever os números na forma polar. Quais são eles? O módulo e o argumento.
O módulo é o comprimento do vetor e o argumento é o ângulo que ele forma com um semi-eixo real positivo. Tudo bem? Dada essa revisão, a gente então tem agora duas formas de escrever um número complexo. Aqui eu tenho a forma tradicional, que é a forma que nós estamos utilizando. Essa forma ela é Z igual a A mais BI, lembrando que A é a parte real e B é a parte imaginária. Eu tenho uma outra forma, essa é chamada de forma trigonométrica ou forma polar. E nós escrevemos um número complexo da seguinte forma: Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, veja bem, eu estou escrevendo o mesmo número complexo, só que de uma outra forma. Essa representação do meu número complexo, ela leva em consideração aqueles dois conceitos que eu havia dito. O módulo, que está aqui, e o argumento. Toda vez que eu quiser escrever um número complexo em sua forma trigonométrica, eu escrevo dessa forma que aparece. Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I seno de θ. Você vai se perguntar, de onde que veio isso? Quem que inventou? Por que que eu tenho essa representação que aparece dessa forma aqui? Então, eu quero demonstrar com vocês de onde que veio. Pensamos assim, eu tenho esse número complexo que está aqui, representado na forma geométrica, no plano de Argand de Gauss, por meio desse vetor que vocês veem. É um número complexo genérico. Ele tem aqui a parte real A e a parte imaginária B. Na forma algébrica, nós sabemos que esse número complexo ele é escrito assim: Z é igual a mais BI. Vou guardar essa escrita que está aqui. Olhando para a figura que eu tenho do lado, a gente vai mostrar onde fica o módulo e onde fica o argumento. O módulo nós sabemos que é o comprimento desse vetor. Então, se eu medir lá da origem até a extremidade do vetor, o comprimento disso é chamado de módulo. E esse ângulo aqui, já vimos que ele é o argumento, ele é o θ. Tudo bem? Como esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, eu posso muito bem calcular seno, cosseno, tangente. E para lembrar vocês, na frente do ângulo, olhando para cá, ó, na frente do ângulo, nós sempre temos o chamado cateto oposto. Vou pegar aqui uma cor diferente. Na frente do ângulo sempre fica o cateto oposto. Ao lado do ângulo, nós temos um outro cateto que é chamado de cateto adjacente. Ok? Cateto adjacente. E o maior lado do meu triângulo aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem. Vou calcular primeiro o cosseno. Se eu calcular o cosseno, olha o que acontece aqui. Então, vem aqui, quero calcular o cosseno. O cosseno do argumento θ, nós sabemos que cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Observe o seguinte, ó, o cateto adjacente, que é esse aqui, é justamente a medida A, a parte real. Então, o cateto adjacente ele mede A. Enquanto a hipotenusa, ela é o módulo de Z. Aqui, ó, a hipotenusa vai ser o comprimento do vetor, que é o módulo de Z. Então, vem aqui e divido pelo módulo de Z. Assim, quando multiplicamos cruzado,
Se eu multiplico cruzado, olha só, o A, ao multiplicar pelo 1, vai ficar igual a A. Enquanto se eu multiplicar o cosseno de θ pelo módulo de Z, isso vai me dar o módulo de Z vezes o cosseno de θ. De modo semelhante, eu posso fazer também o seno de θ. A fórmula para calcular o seno, nós sabemos que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Hipotenusa. Que ficará igual. Observando quem é o cateto oposto, é essa medida aqui, que é igual a essa aqui também, que vale B. E a hipotenusa, que é a mesma. Ela mede módulo de Z. Multiplicando o cruzado, assim como nós fizemos para cálculo do A, ao fazer B vezes 1 imaginário, eu tenho B. É igual o módulo de Z multiplicado pelo seno de θ, obviamente vai me dar módulo de Z vezes o seno de θ. Pois bem, agora para a gente poder concluir, eu posso muito bem trocar esse valor de A que aparece aqui pelo valor de A que nós calculamos aqui. E também posso trocar o valor de B que está aqui, que nós calculamos, bem aqui na parte imaginária. Sendo assim, portanto, Z é igual. O A, ele vale módulo de Z cosseno de θ. Mas, aqui eu vou só colocar o I antes, tá? Não tem nenhum problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto, mas eu vou colocar o I antes. Então, eu fico com I vezes o B, que é módulo de Z vezes o seno de θ. Tudo bem? E por fim, a gente chega na forma trigonométrica que foi mencionada. Uma vez que o módulo de Z aparece nos dois termos, nós podemos colocá-lo em evidência, ficando com Z é igual módulo de Z, que foi colocado em evidência, abre parênteses, cosseno do argumento, mais I vezes seno do argumento. Tudo bem? A gente precisa memorizar essa representação que está aqui. Essa representação como sendo módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I seno de θ é chamada de representação trigonométrica ou representação polar de um número complexo. Tá? Vou reforçar que aqui é o valor de A. Aqui eu tenho o valor de A. E aqui eu tenho o valor de B. Em algumas literaturas, a gente vê por aí chamar essa parte aqui, ó, de cis. Essa parte que está aqui, deixa eu usar uma outra cor para não repetir. Vou usar essa. Alguns livros gostam de chamar essa parte aqui, ó, de cis de θ, tá? Cis de θ. Aí você vai se perguntar, por que cis? Cis é uma abreviação de cosseno e seno, tá? Obviamente aparece aqui, ó, o cosseno
o i e o seno. Então, para poder relembrar, muitos livros chamam isso daí de sig θ. A gente pode adotar essa forma para poder relembrar, né? Mas a ideia que fica é que o sig θ nada mais nada menos do que cosseno de θ mais i seno de θ. Tudo bem? Passando aqui então para o exemplo, que é o que a gente sempre procura para fixar o conteúdo, eu quero escrever na forma trigonométrica o número complexo que aparece aí. Z é igual a 1 mais raiz de 3 vezes i. Então vamos ao passo a passo que é necessário. Inicialmente a gente sempre calcula o módulo do número complexo. Lembrando que existe uma fórmula para poder calcular o módulo de um número complexo, e a fórmula é o módulo de z é igual a raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Isso aqui é uma fórmula, e ela foi deduzida através do teorema de Pitágoras, que nós já vimos. Assim, quando eu quero calcular o módulo do número complexo z, eu faço a raiz quadrada. Agora nós vamos identificar cada uma das partes. Essa aqui é a parte real, é o a, e esse aqui é a parte imaginária, é o b. Assim, eu fico com 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Dando sequência ao nosso cálculo, isso aqui implica que eu tenho módulo de z igual a raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado é igual a 1, mais, se eu elevar essa raiz de 3 ao quadrado, eu posso fazer uma simplificação da raiz com 2, ficando ali para mim somente o 3. Obviamente, 1 mais 3 é igual a 4. Eu fico aqui com a raiz quadrada de 4. Módulo de z é igual a raiz quadrada de 4. E, por fim, o módulo de z vale 2. Esse é o primeiro passo em busca da forma trigonométrica de um número complexo. O segundo passo é a gente descobrir o argumento. Mas como que eu faço para descobrir esse argumento? Eu terei que usar a fórmula do seno e a fórmula do cosseno, além de utilizar o ciclo trigonométrico. Então, como é que vai funcionar? Veja bem. Lá no plano de Argand de Gauss, e que nós acabamos de utilizar para poder demonstrar o que eu havia proposto, nós sabemos que o cosseno de θ, o cosseno do argumento, ele vale A dividido pelo módulo de Z. Isso é uma formulazinha que nós vimos. Assim, se eu quiser calcular aqui o cosseno de θ, o cosseno de θ é igual ao valor de A, que é 1, e o módulo de Z, que é 2. Ok? Eu também posso obter aqui o seno do ângulo θ, que é o argumento, vai ser igual a B dividido pelo módulo do número complexo. Isso é fórmula. Assim, o seno do argumento vai valer. Eu vou pegar aqui então o valor de B, que é a raiz quadrada de 3, sobre o módulo, que é 2. Agora vem algo muito importante que a gente precisa lembrar como fazer. Eu tenho que pegar essas duas informações aqui, de que o cosseno do meu ângulo é meio
e o seno ele é raiz de 3 sobre 2, e descobrir qual é o θ que representa ali essas duas condições. E como que eu vou descobrir isso? A gente vai olhar como é que funciona isso no ciclo trigonométrico agora. Muito bem, esse aqui é o ciclo trigonométrico. Vocês irão receber um PDF desse para poder olhar sempre que for necessário. Esse aqui é o ciclo trigonométrico. Só lembrando os valores de seno e cosseno que nós obtivemos na parte anterior do exercício, vimos que o cosseno do ângulo que nós estamos procurando, ele vale 1 sobre 2. 1 sobre 2. E o seno, nós também calculamos esse seno, ele vale raiz de 3 sobre 2. Agora, então, você tem que ir em busca do ângulo. Mas é algo muito simples. Por que que é simples? Olha só. Eu vou primeiro no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é esse eixo na horizontal. Aqui nesse eixo horizontal eu procuro o valor 1 sobre 2, o meio positivo, que é esse aqui. Está aqui. Ok? Além disso, no eixo dos senos, que é o eixo que está na vertical, eu irei procurar o valor do seno que eu calculei, raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o raiz de 3 sobre 2 está bem aqui. Muito bem. Agora, eu vou juntar essas duas informações. E se eu junto essas duas informações, observe bem, ó. Aqui eu tenho a medida do seno, essa daqui então vai ligar lá no cosseno e eu encontro esse ângulo aqui, o ângulo π sobre 3, ou se for expresso em graus, ele é 60 graus. Portanto, o argumento do meu número complexo ele tem que ser um argumento de π sobre 3 ou 60 graus. A gente vai passar para o nosso exercício novamente para poder concluir ele. Bom, como nós já olhamos no ciclo trigonométrico, vimos que θ, que é o argumento do número complexo z, ele vale π sobre 3, tá? Que é os 60 graus, mas eu vou escrever o número complexo usando ângulos expressos em radianos. Portanto, vamos lembrar aqui como é que seria um número complexo na forma polar. O número complexo na forma polar, só para a gente lembrar, ele é z igual o módulo de z vezes o cis. Cis é a abreviação que a gente criou, né, para facilitar a nossa vida, o cis de θ. Mas na hora de escrever, fazer o seu cálculozinho, você tem que escrever completo. Tudo bem? Então, z é igual. Primeiro eu coloco o módulo. A gente calculou o módulo e esse módulo ele é igual a 2. Então, vem aqui 2 vezes o cosseno. O argumento ele vale π
sobre 3. Eu olho o argumento bem aqui, ó. Tudo bem? Mais I vezes, agora vem o seno. O seno do argumento também tem que ser o mesmo ângulo. Π sobre 3. Para reforçar, o que vai aparecer colado na unidade imaginária é sempre o seno, tudo bem? Então, por isso que a gente fala sin de θ, cosseno mais I vezes seno. O segundo exemplo que nós queremos aqui, eu tenho um número complexo z igual a 2 mais 2i, e o que pede-se são ali a letra A, o módulo de z, a letra B, o argumento de z, na letra C a gente vai ter que representar o número no plano de Argand de Gauss, e na letra D escrever a representação trigonométrica dele. Então vamos por partes, né? Que está pedindo várias coisas, mas na verdade todas elas nos levam à escrita na forma polar. Eu quero calcular primeiro o módulo. Vou ali para a minha fórmula do cálculo do módulo, módulo de um número complexo z, lembro vocês que é dado por raiz quadrada, o quadrado de A mais o quadrado de B. Sempre tem acesso a essas fórmulas que são bem necessárias para os cálculos que nós queremos. Assim, o módulo do número complexo z deixa eu alterar a cor da caneta aqui. O módulo do número complexo z vai ser igual a raiz quadrada de... Então, farei o seguinte, eu vou identificar quem é o A e quem que é o B. Aqui está o A e aqui está o B. Assim, o A vale 2, eu fico com 2 ao quadrado, mais o B que vale 2, eu vou ficar 2 ao quadrado. Continuando, eu tenho que o módulo do número complexo z vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser 4 mais 4, que é módulo de z igual a raiz quadrada de 8, ok? E aqui a gente vai simplificar, lembrando que ao fatorar o 8, eu encontro os 2 elevado ao cubo, então eu fico com 2 elevado ao cubo. Seguindo aquela regra para simplificar raízes, se aqui o índice é 2, é o que o número precisa pagar para sair. E o expoente é 3, é o quanto ele tem para poder sair. Obviamente, esse número ele pode sair uma vez, eu fico com o módulo de z é igual, o 2 sai uma vez, e eu volto um troco de 1 para ele, só que dentro da raiz. Eu fico, então, com o módulo igual a 2 raiz de 2. Passando agora para o argumento, veja bem, eu irei usar as fórmulas de cosseno e de seno que nós já vimos. Então, só para lembrar aqui essas fórmulas, o cosseno de θ do argumento, ele é dado por A dividido pelo módulo de z, enquanto o seno do argumento, ele é dado por B dividido pelo módulo de z. Fazendo esses cálculos aí que a gente precisa, assim a gente fica com cosseno de θ é igual. O A ele vale 2 e o módulo vale 2 raiz de 2. Aqui então eu passo a fazer simplificações, tá? Que simplificações seriam essas? Eu vou simplificar o meu numerador e o meu denominador por 2,
Então, aqui eu vou dividir por 2 e aqui por 2. Assim, o meu numerador ele vai ficar igual a 1 dividido por raiz de 2. Obviamente, eu tenho que racionalizar esse número, e nós aprendemos que para racionalizar, basta você pegar a raiz que está no denominador e escrever ela multiplicando em cima e embaixo. Assim, eu tenho uma resposta igual a 1 vezes raiz de 2 vai ser a raiz quadrada de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é igual a 2. Tudo bem? O que a gente vai observar quando for calcular o seno? O seno ele é o mesmo que o cosseno. Por quê? Veja bem, ó, seno de θ é igual. O B vale 2. E o módulo vale 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. E a gente sabe que esse 2 raiz de 2, fazendo a racionalização, tudo que a gente fez antes, vai me levar a um resultado raiz de 2 sobre 2. Agora, com essas duas informações que nós temos, de que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e de que o seno também é raiz de 2 sobre 2, eu preciso olhar lá no ciclo trigonométrico qual é o θ, que é justamente o argumento do número complexo. Então agora nós iremos fazer isso. Está aqui o nosso Bom, está aqui o nosso número, está aqui o nosso ciclo trigonométrico. A gente vai relembrar aqui quais eram os valores de seno e cosseno que nós encontramos. O cosseno do ângulo que nós calculamos, do argumento, ele deu igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno do ângulo que nós estamos procurando também é raiz de 2 sobre 2. Então, de uma maneira bem tranquila, eu vou no eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui na horizontal, e procuro raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Também vou no eixo dos senos e procuro o valor do seno, que é raiz de 2 sobre 2. Assim, se nós ligarmos esses dois valores, nós podemos fazer a leitura do ângulo que nós queremos, que é esse ângulo que dá aqui, né? O ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, que é a representação dele em radianos, que aparece bem aqui. Ó. Posso ler π sobre 4 ou 45 graus. Voltando para o nosso cálculo, nós vimos que o argumento ele é igual a π sobre 4, que é justamente o 45 graus, tá? Só que expresso ali em sua forma de radianos. Eu quero representar agora o número no plano de Argand de Gauss. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o plano de Argand de Gauss. Lembrando que o plano de Argand de Gauss ele é formado por dois eixos. Eu tenho aqui um eixo na vertical, eu tenho um eixo na horizontal. E para desenhar, eu vou lembrar sempre que o eixo na horizontal é o eixo das partes reais e na vertical das partes imaginárias. Como nós vimos, esse número complexo que foi dado, ele é z é igual a 2 mais 2i.
e aí eu transformo isso aqui em um vetor. Como é que vai ficar esse vetor que a gente quer? O vetor ele vai ser assim, eu pego o valor de A e o valor de B. Então, eu tenho o vetor de coordenadas 2 e 2. Tá? O A vai ser a primeira coordenada e o B vai ser a segunda coordenada. Marcando isso aqui, eu tenho 1 e 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Fazendo essa conexão entre essas coordenadas, aqui está o meu afixo, que é o ponto de coordenadas 2 e 2, e assim o meu vetor vai ser esse vetor aqui. Vou fazer na retinha para ficar melhor, né? Esse vetor aqui, tudo bem? Se eu quiser visualizar o argumento dele, o argumento está aqui, ó, esse ângulo θ, tá? Esse aqui é o argumento. Θ, nós vimos que ele vale π sobre 4. E o módulo, como é que fica o módulo? O módulo é o comprimento do vetor. O módulo dele nós vimos que é igual a 2 raiz de 2. Tudo bem? E por fim, a gente quer escrever um número complexo na forma polar. Vamos lembrar aqui como é que é a forma polar? A forma polar de um número complexo é z igual módulo de z vezes o sinus de θ. Mas o que significa esse si? Você tem que saber muito bem o que significa. Ó, o z é igual ao módulo de z vezes o cis, ele pode ser aberto como cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Fazendo essas substituições, eu fico com o z, ele é escrito, o módulo de z deu 2 raiz de 2, vezes cosseno, vou aumentar aqui, que vai precisar, o argumento agora, né? O argumento nós vimos que ele é π sobre 4, então fica cosseno de π sobre 4, mais o i, que sempre está grudado no seno, i vezes o seno de π sobre 4, ok? Bom, agora a gente vai fazer o contrário. Ao invés de escrever um número complexo que foi expresso na forma algébrica para uma forma trigonométrica, nós vamos fazer o inverso. A gente vai pegar um número complexo na forma trigonométrica e escrever ele na forma algébrica. E não tem muito segredo. Por que não tem muito segredo? Veja bem. O módulo, ele sempre aparece aqui, ó. Eu tenho aqui o módulo, né? Esse aqui é o módulo do meu número complexo, é o z. Assim, eu fico com z é igual a 3 vezes. Agora eu preciso procurar os valores de seno e de cosseno lá no ciclo trigonométrico. Então, observe como é que vai acontecer. Eu tenho esse arco, o argumento aqui, deixa eu escrever aqui então para a gente não esquecer, o argumento θ. O argumento θ do meu ângulo vale 2π sobre 3 radianos. Então, vou buscar esse arco lá no ciclo trigonométrico. Veja bem. Aqui está o ciclo trigonométrico.
E nós não vamos pegar o seno e o cosseno, encaixar para achar o ângulo. A gente vai fazer o contrário. A gente pega o ângulo e lê o seno e o cosseno, tá? Então, ó, o meu ângulo que eu quero é 2π sobre 3, está aqui. Para poder achar o seno, eu ligo no eixo dos senos. Deu raiz de 3 sobre 2. Para poder achar o cosseno, eu ligo no eixo dos cossenos. Aqui eu vou ter menos 1 sobre 2. Então, portanto, o cosseno de 2π sobre 3, pela leitura que nós fizemos no eixo dos cossenos, deu menos 1 sobre 2. Enquanto o seno de 2π sobre 3 me deu raiz de 3 sobre 2, positivo. Voltando para o nosso cálculo, o cosseno, como nós vimos, deu menos 1 sobre 2, mais, aqui aparece um i na sequência, vezes o valor do seno que está aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Lembrando que esse valor é justamente o cosseno de 2π sobre 3. E esse outro valor que está expresso aqui é o seno de 2π sobre 3. Só para terminar, a gente faz uma multiplicação aqui por meio da propriedade distributiva, e assim nós teremos z é igual a 3 vezes menos meio vai me dar menos 3 meio, mais 3 vezes essa parte, i raiz de 3 sobre 2, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2, e aí eu coloco o i. Tá? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente colocou ali no final sem nenhum problema. Ok? Então, até a próxima.